Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula de Excel para iniciantes. Estaremos falando hoje sobre a função SI. Essa função ela faz um teste lógico e, dependendo da resposta, ela efetua uma determinada operação. Pode parecer meio complexo falando dessa forma, mas eu vou mostrar para vocês que é bem mais fácil do que parece. Bom, aqui nós criamos aqui uma planilha com as notas dos alunos da matéria de Geografia. Então as notas estão aqui distribuídas no primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. Nós vamos fazer aqui um somatório dessas notas, usando a função soma, né? Igual, soma, abre parênteses, aí você marca o intervalo a ser feita a soma, fecha o parênteses, ok. Uma vez criada a primeira fórmula, você pode copiar e colar nas demais células aqui dos outros alunos. Aí com isso você já tem um somatório das notas de todos os alunos. Agora aqui entra a função SI. O que vamos definir? Vamos definir o seguinte: para notas acima de 50 pontos, aqui em situação vai aparecer a palavra aprovado. Para notas menores que 50 pontos, vai aparecer aqui a palavra reprovado. Então vamos iniciar aqui a construção da nossa função. É igual, se, abre parênteses. Quando você inicia a formação de uma determinada função, após você digitar o nome da função, você vê que logo abaixo aparece aqui uma legenda que mostra para você qual é a estrutura da sua função. No nosso caso aqui, a função SI, ela é composta de três partes. Como vocês podem ver aqui, ela é composta do teste lógico, ponto e vírgula. Se esse teste lógico for verdadeiro, você define o que vai acontecer. E se esse teste lógico for falso, você define o que vai acontecer aqui nessa terceira parte. Então são três partes separadas por ponto e vírgula, composto de um teste lógico, o que vai ocorrer se esse teste for verdadeiro e o que vai ocorrer se esse teste for falso. E todas essas situações é você que define. Então no nosso caso aqui, qual seria o nosso teste lógico? O nosso teste lógico determinar que a célula seja maior do que 50. Então vamos apresentar a nossa função aqui. Igual se, abre parênteses. Então a primeira análise vai ser feita na linha J5, que é a primeira nota que temos aqui. Então clicamos em cima da nota a ser analisada, sinal de maior e que 50, né? Ponto e vírgula. Então aqui definimos qual vai ser o nosso teste lógico. Ele está analisando a célula J5 se é maior do que 50. Esse é o nosso teste lógico. Se essa condição for comprovada, for verdadeira, ele vai retornar para nós aprovado. Então põe entre aspas, aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Abre aspas novamente. Caso essa função analise que a nota seja inferior a 50, ele vai retornar reprovado. Fecha aspas novamente, fecha parênteses. Ok, como vocês podem ver, retornou aprovado, porque a nota aqui ela é maior do que 50. E fomos nós que definimos qual seria esse critério, né? Aqui você vê aqui na barra de fórmulas como que é a constituição da função. Você tem J5 maior do que 50. Esse aqui é o nosso teste lógico. Esse teste lógico você que define. Você pode colocar inúmeras situações aqui como teste lógico. Assim como também você pode colocar inúmeras situações aqui do retorno do teste lógico. Se for verdadeiro, você pode colocar qualquer coisa aqui se for verdadeiro. E se for falso, você também pode colocar qualquer coisa aqui, se caso o teste for falso. Nós definimos verdadeiro seria aprovado, se desse falso seria reprovado. E é o que aconteceu. Então, pessoal, uma vez criada a primeira linha, a primeira função na primeira linha, nós vamos copiar essa função e colar ela nas demais linhas aqui.
Com isso nós temos aqui a situação de cada um dos alunos. Observe que aquele que teve a nota inferior a 50 apareceu reprovado. Os que tiveram nota acima de 50 apareceu aprovado. Ok? Nós vamos dar aqui mais um exemplo aqui da função se. Aqui o que acontece? Nós temos aqui uma relação de funcionários, né, com registro, nome do funcionário, função, o salário de cada um. E aqui o que acontece? Esses funcionários foram submetidos a um concurso e eles tiveram determinados pontos. Então, eu vou colocar aqui os pontos deles que eles obtiveram, né, nesse concurso. Esse eu colocaria 10, esse 20, esse aqui 25, esse aqui 9 e esse aqui 30. Ok, pessoal? Agora aqui em percentual, o que vai acontecer? Nós vamos criar um teste lógico usando a função se. Se, o que nós vamos determinar? Se o ponto do funcionário for inferior a 20, ele vai aparecer aqui o percentual 5%. Se o ponto do funcionário for superior a 20, aí vai aparecer 10%. Ok? Então vamos fazer aqui na primeira linha aqui como ficaria a nossa função. Igual se, parênteses, qual seria o nosso teste lógico? A célula H18, que é a primeira célula, for maior do que 20. Ponto e vírgula. Então, o nosso teste lógico foi criado. Ele vai comparar se o valor digitado aqui na célula H18 se ele é maior do que 20. Se ele for maior do que 20, nós determinamos que vai aparecer a taxa de 10%. Ponto e vírgula. Se o valor, o número de pontos obtidos aqui na célula H18 for menor do que 20, nós determinamos que vai aparecer a taxa de 5%. Ele apareceu nesse formato aqui, pessoal, porque a célula não está formatada com percentual. Quando acontece desse jeito, você clica com o botão contrário do mouse e formata a célula e escolhe aqui na categoria a situação porcentagem. Ok. Aí você pode diminuir as casas decimais aqui nesse ícone aqui. Você tem aqui o ícone aumentar casas decimais e o ícone diminuir casas decimais. Você clicando aqui você diminui o número de casas decimais. Então a nossa primeira função foi criada. Então, como vocês podem observar, H18 maior do que 20 é o nosso teste lógico. E o que ele fez? Ele comparou aqui, a nota é 10, não é maior do que 20, então ele não vai retornar 10%, ele vai retornar 5%. Porque se o teste lógico fosse verdadeiro, ele apareceria aqui 10%. Então, nesse caso, é menor do que 20, vai aparecer 5%. Então, agora, uma vez criada a primeira fórmula, você copia ela e coloca para os demais aqui. Ok. Como vocês podem observar, as notas, os pontos aqui que foram superiores a 20, teve o percentual de 10%. Quem foi inferior a 20, inferior ou igual a 20, o percentual foi de 5%. Se você quisesse colocar aqui que na primeira condição aqui, que o número 20 teria que ganhar os 10%, você iria definir da seguinte forma: ao invés de colocar somente H18 maior do que 20, você colocaria maior ou igual a 20. Certo? Aí com isso você copia a mesma fórmula e cola para os demais. Aí o que acontece? A nota igual a 20 vai ter o aumento de 10%. Certo? Aí agora vamos terminar de fazer a nossa planilha, que seria uma operação aqui que ela vai pegar e vai multiplicar, aqui como está demonstrado aqui,
vai ter um aumento no salário do funcionário baseado no índice que ele teve de aumento. Então nós temos aqui o salário a receber, que seria o salário dele mais os 5% de aumento. Então como é que nós vamos fazer essa forma? Igual, aí você abre parênteses, porque nós vamos ter duas operações matemáticas diferentes. Então quando você tem mais de uma operação matemática diferente, você tem que separar por parênteses. Vamos ver como vai ficar aqui. Então nós vamos definir o seguinte: a primeira operação seria o salário vezes 5%. Fecha parênteses. Então a primeira operação está feita, que seria você obter os 5% do salário do funcionário. E agora você vai somar com o salário, porque esse cálculo aqui ele está somente descobrindo quanto que é 5% do salário do funcionário. Agora, para você saber o salário que ele vai receber, você tem que somar o salário dele a esses 5%. Então agora você clica novamente aqui na célula do salário. Ok. Como você pode ver, ficou constituído da forma da seguinte maneira. G18, que seria o salário dele, R$800, vezes I18, que é onde está o percentual. Então, 5% de R$800 dá R$40. Então o salário dele vai ser a operação do percentual mais o salário dele, que dá R$840. Uma vez feito dessa forma, você pode copiar a primeira forma, copiar para os demais, que vai dar certinho aqui, conforme for determinado. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então a próxima aula vamos falar de uma nova função, que é a função conte-se. E qualquer dúvida que vocês tenham aí, sugestões, deixem nos comentários aí abaixo do vídeo e curtam o nosso canal e não deixem de se inscrever em nosso canal. Ok, pessoal? Até a próxima aula.